Olá, boa noite a todos. Tem alguém aí? Já tem alguém na sala? Alguém já está a postos? Olá, boa noite. Tudo bem? Faltam Chile, Giga Keiko, Claudiane, Adriana. Ei, que maravilha! Muito bem, bem-vindos! Estamos aqui numa live extra do Saber Saúde Science. Essa live, ela foi idealizada para a gente conversar um pouquinho sobre um processo que está acontecendo agora, falando de toda essa turbulência, né, do coronavírus, essa questão da imunidade. Boa noite a todos. Oi, Mari, Laudiane, Eider. Oi, Luísa. Tudo bem? Luísa Alcântara Miranda. Beijo para você. Boa noite, gente. Então, nós estamos aqui com essa live especial, falando um pouco sobre a questão da imunidade. Eu não vou falar muito relacionado ao coronavírus em si, porque eu não sei se vocês estão acompanhando. A gente que é da área da saúde, a gente tem acompanhado algumas coisas vindo de dentro dos hospitais mesmo, tá? O que está acontecendo é que tem muita gente internada, tem muita gente passando por processos, mas essas pessoas, tem muita gente que não está com o coronavírus. Tem muita gente que está passando por problemas, intubação, internação, e isso está devido ao H1N1. Então, a gente quase não tem falado mais dele, né, do H1N1, quase não tem falado mais da dengue. Hoje o que está em alta é o coronavírus, mas tem muita gente internada por conta do H1N1. Então, eu resolvi falar da imunidade. Nós vamos falar da imunidade como um todo, nós vamos falar do nosso sistema metabólico, da nossa capacidade de autodefesa. Não importa com que vírus seja, bactéria ou qualquer ameaça patológica. E a gente vai conversar sobre o Ginkgo dentro desse processo, falando do aumento da imunidade, qual é a função do Ginkgo na imunidade. E isso é no geral, gente, global, pensando na nossa imunidade global. No final, se a gente tiver um tempinho e vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que eu tenho condição de chamar um de vocês. Vocês só levantam o dedinho, assim, eu tenho como chamar um de vocês ao vivo aí pra gente conversar, e vocês podem fazer perguntas para mim ao vivo, tá bom? Como de costume, pra gente não perder o hábito, essa live ela vai ser baseada, fundamentada em pesquisas científicas, tá? Tudo que a gente fala aqui dentro do Saber Saúde, a gente fundamenta isso. Eu não tô falando, não sou eu, a Joselisa Shinoda, que tô falando para vocês, não vou trazer essas informações para vocês, minhas, pessoais. Eu vou trazer essas informações fundamentada em livros, fundamentada em pesquisa científica, para que não gere dúvida, para que vocês se sintam seguros com a aplicabilidade, se sintam seguros com a função do Ginkgo, né, com a atividade dele dentro do organismo. Então, vai estar tudo fundamentado. Estou cheia de livros aqui, cheia de pesquisas aqui, tá tudo aqui. Então, a gente vai colocar tudo dentro do que outras pessoas já pesquisaram. Bom, falando da imunidade, primeira coisa, o que é essa imunidade? Eu tô falando com vocês aqui, tô falando pra lá, porque essa live vai ser gravada no YouTube, lembram?
não tenho condição de fazer ainda uma live pelo YouTube, porque só quando a gente tiver 1000 seguidores lá. Infelizmente, ainda tem um número bem pequenininho. Então, se vocês puderem me ajudar a divulgar meu canal, se vocês puderem se inscrever, ativar sininho, dar um likezinho lá para mim, porque tudo isso contribui para que a gente tenha mais ferramentas dentro do Saber Saúde Science. E essas ferramentas é para ajudar vocês, não é só para me ajudar, não, é para ajudar vocês. Me ajuda porque eu adoro falar, todo mundo sabe que eu adoro falar. Eu adoro contar para todo mundo aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu leio, então me ajuda. Mas, na verdade, a intenção do canal é a gente fazer com que mais pessoas tenham conhecimento dessa tecnologia, que vocês tenham materiais para estudar, porque eu acho importante a gente estudar. O conhecimento é uma coisa fundamental. Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, é muito mais fácil da gente falar, da gente passar, da gente explicar, da gente entender e usar, né? Então, eu acho que esse é o meu papel aqui. Gostaria muito que vocês se inscrevessem lá no YouTube e me ajudassem lá com o canal, beleza? Então, eu tô falando aqui e tô falando lá, que é pra depois essa live vai subir pro YouTube. Revejam novamente, porque eu tenho mania de ler, né? Revejam a live novamente, anotem, não esqueçam de fazer anotações, porque depois vocês vão ter recurso para discutir com os clientes, com os pacientes, com os amigos e até para vocês relembrarem o assunto que a gente vai falar aqui. Tranquilo? Dá um joinha pra mim, todo mundo que tá me ouvindo, se tá tudo bem, se o áudio tá bom, vídeo tá bom, tá tudo tranquilo aí, eu posso começar, né? Vamos lá. Então, ó, mas lembrando, pra quem chegou agora mais tarde, se der um tempinho, eu chamo alguém pra me fazer uma pergunta ao vivo, tá? E as outras perguntas, vocês, por favor, deixem embaixo desse vídeo, ou deixem lá no YouTube, nos comentários do YouTube, eu leio tudo e a gente vai discutindo. Até porque as perguntas de vocês podem gerar novas lives, né? Pode gerar novo material pra gente estudar, ok? Então, vamos lá. Pensando aqui no que é imunidade. Então, segundo o dicionário, a gente vai buscar imunidade dentro do dicionário. O termo imunologia é um conjunto de mecanismos de defesa de um organismo contra elementos que são estranhos, especificamente esses agentes patogênicos. Ou seja, quando entra no nosso corpo um agente que não é reconhecido pelas nossas células, entram aí células de defesa, são na verdade células da nossa defesa, mas são células de ataque, e elas vão se aglomerar diante daquele micro-organismo estranho, elas vão bloquear, fagocitar, que é comer, e vão eliminar, seja vírus, bactérias, fungos e etc. Qualquer agente nocivo, qualquer agente patogênico, tá bom? Então, esse é o conceito de imunidade, que é o que nós vamos falar hoje. Pensando diante do caos que se instalou agora por conta de toda essa história do coronavírus, como eu falei, eu não vou ficar falando de coronavírus, eu acho que a gente já tem muita informação por aí. Nós vamos falar de todos os agentes patogênicos, agentes no geral, tá? Como eu falei, muita gente está internada por conta de H1N1, que já é comum, já era conhecido nosso, né? Então, a gente vai falar dos agentes que estão por aí, no geral. O que mais chama a minha atenção, o que mais eu fiquei alerta nessa situação toda que nós estamos vivendo, é que muitas coisas que ajudam o nosso sistema imunológico a funcionar, a agir, a nos defender, elas estão sendo cortadas. Elas estão sendo deixadas de se fazer. E o mais importante, gente, isso é muito sério. Muita gente não tem pensado nisso. O medo, a angústia, preocupação excessiva, o desespero,
tudo isso gera uma coisa conhecida por nós chamada de estresse. E esse estresse, ele causa uma série de transtornos no nosso organismo, nos deixa vulneráveis. Olha que situação, nós estamos presos, todos nós estamos sendo colocados em isolamento, né, dentro das nossas casas, mas numa condição emocional muito complicada, porque isso tem nos gerado medo, pânico, angústia, preocupação, e isso tudo tem abalado o sistema imunológico das pessoas. Isso vem me preocupando, eu tenho analisado bastante esse processo. Essa foi a razão de nós termos a ideia de fazermos essa live falando do Kenkobio, dessas tecnologias, porque eu acho que quem tem que usar muito esse recurso em casa. É fundamental, precisa muito usar esse recurso, tá? Tudo isso diminui muito a capacidade do seu organismo de reagir, de responder, de reconhecer esses agentes biológicos para você tomar uma atitude. Olha a gravidade da coisa. Afinal, a gente sabe que esses processos emocionais que estão sendo gerados dentro dessa linha mais negativa, que é o que a gente tem visto por aí, ele aumenta muito o nível de um hormônio bem conhecido chamado de cortisol. Quem já ouviu falar no hormônio do cortisol? É o hormônio que muita gente conhece como o famoso corticoide, né? Que é o nome do medicamento que é manipulado ali, que é o hormônio do cortisol, mas ele é manipulado para ser suprido no nosso organismo por razões específicas que a gente vai falar depois. Esse hormônio, cortisol, ele é produzido nas glândulas suprarrenais, que elas ficam localizadas acima dos rins. Lembram de os rins aqui em cima, né? Um pouquinho acima da sua cintura, você coloca aqui a sua palma da mão e aqui estão os rins. A suprarrenal está acima delas. Essa, gente, é a primeira dica de hoje. Anota aí. Glândulas suprarrenais acima dos rins. Primeira dica de hoje. Vai anotando, hein? A função desse hormônio é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir as inflamações, contribuir para o sistema imune e controlar o açúcar no sangue e a pressão arterial. Na verdade, o hormônio do cortisol, ele é para ser benéfico, né? Ele, como tudo no nosso corpo, óbvio, né? Ele é ativado depois da adrenalina. Então, primeiro, quando a gente está numa situação de estresse, a gente ativa a adrenalina, só que ele é um hormônio de efeito rápido. Depois, se esse estresse ele permanece, o cortisol ele entra. E aí ele entra para manter você em alerta, para trazer, na verdade, assim, vou dar uma ilustração que vai ficar bem fácil de entender o que eu estou falando. Antigamente, na época das cavernas, quando a gente era hominhos lá das cavernas, a gente usava o cortisol na hora da caça. Então, quando você ia caçar, o cortisol ativava, dava aquela força e você ia caçar. Quando você estava ali no meio da floresta, colhendo amoras, aí de repente aparecia um urso, entrava adrenalina, logo em seguida o cortisol para fazer você correr. Então, ele é um hormônio de alerta, ele é um hormônio benéfico e vem para ajudar a gente em várias funções, inclusive no sistema imunológico. Ele é um hormônio que ativa o sistema imunológico. É o principal hormônio que ativa esse sistema imunológico. Esses níveis no nosso sangue, eles vão variar muito. A gente quando acorda, que a gente acorda bem, o nível de cortisol, ele segue o nosso ciclo circadiano. Então, a gente acorda com esses níveis de cortisol lá em cima, para a gente começar o dia. E depois, ao longo do dia, lá no final da noite, ele começa a cair para você relaxar. É assim que funciona. E quem tem um ciclo circadiano diferente, quem tem uma vida mais ativa à noite, é o contrário, logicamente. Então, ele ativa mais à noite e a partir do momento que vai amanhecendo, a pessoa vai diminuindo esses níveis de cortisol
para ela poder dormir, ela poder descansar. Tudo certo até aqui? Oi, Josi! Bem-vindos, gente. Quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. A principal função do hormônio do cortisol é manter o bom funcionamento do sistema imunológico. Ou seja, em níveis ideais, ele é para nos ajudar nesse processo. Quando nós ficamos doentes e nós vamos lá no médico, não sei se vocês já passaram por isso, o que o médico costuma passar quando você tem uma inflamação? Ou quando você tem uma doença crônica, por exemplo? Corticoide, que é para ajudar a combater essa inflamação. É para ajudar você no seu processo metabólico. Tudo bem até aqui? Agora, quem de vocês aqui já tomou corticoide alguma vez na vida? Alguém já tomou? Levanta a mãozinha aí para falar eu. Quem já tomou, na verdade, sabe que esse corticoide, essa dose de corticoide, interfere aonde? No sono. Deixa a gente mais alerta. Mesmo que você tome corticoide pela manhã, se você começa a tomar 5 dias contínuos, 7 dias contínuos, na verdade, você passa a perder cada vez mais o sono. Vocês já passaram por isso? Então, ou seja, quando você tem um aumento de cortisol no seu organismo, durante um período prolongado, aonde que isso vai interferir? No sono. Isso é muito importante. Acontece que com esse estresse diário, contínuo, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, em que as coisas estão mais exacerbadas, as pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão com medo, enfim. A gente está acostumando a elevar os níveis de cortisol a um nível muito alto. Tem muita gente aí sofrendo de insônia, tem muita gente aí passando por processos emocionais sérios por conta de toda essa situação grave que nós estamos vivendo no momento. E quando você tem esse nível elevado, isso tem consequência. Isso não é tão simples, isso vai gerar consequências. O segundo efeito que o cortisol ele causa no nosso organismo, além da alteração do sono, é o aumento de glicemia. Ele também controla a glicemia, ele também ajuda nesse processo. Outro fator, hipertensão arterial. Então, o cortisol elevado também interfere na pressão arterial, elevando essa pressão. Gente, olha a gravidade da coisa. Outro fator importante, aumento de peso, acúmulo de gordura na região abdominal, fraqueza dos ossos, cabelos, unhas, enfim. Os níveis elevados de cortisol, eles começam a bagunçar todo o nosso sistema. Eles começam a atrapalhar todo o nosso sistema. E isso faz com que o nosso sistema imunológico comece a perder a sua função. Não tem a função tão adequada como deveria ter. Tudo bem até aqui? Acontece que nós não estamos falando só de um estresse emocional. Nós estamos falando também, dentro dessa situação principalmente, mas não é só nessa situação. A gente fala também em outros no dia a dia comum, tá? Se vocês podem avaliar tudo que eu tô falando, que muita gente passa por isso no dia a dia. O estresse metabólico, ele é causado por cirurgias, né? A má alimentação com muito agrotóxico, muita química, um déficit nutricional, isso é muito importante. A gente está vendo na atualidade, uma das coisas que mais nós temos discutido aqui dentro da minha casa, quantas pessoas que têm trabalho informal
e que possivelmente pode passar fome por aí, porque não estão trabalhando. Dependendo do quanto for extensivo esse nosso processo de ficar aqui isoladinho, dependendo do tempo que isso levar, a gente vai ter muita gente passando fome. E se não tiver gente passando fome, o mínimo que pode acontecer são as pessoas darem preferência a alimentos baratos, de baixo teor nutricional. Né? Isso é muito complicado. Então, tudo isso está gerando a baixa da imunidade. E outra coisa importante, que nós já falamos, discutimos já em outras lives que nós falamos anteriormente. Esse estresse metabólico, ele aumenta muito a quantidade de clusters. Lembram dos clusters que nós falamos frequentemente? O que são os clusters? Aquele acúmulo de moléculas, atração molecular que a água tem e que formam cachos grandes que impedem com que as células se nutram, que impedem aquela desintoxicação do líquido intersticial, né? Nós já falamos sobre isso. E tema de hoje, que nós vamos dar prioridade às frequências vibratórias de ondas muito elevadas, que nós temos disponível em todo o nosso ambiente, ondas de rádio, televisão, celular, micro-ondas. Tudo isso leva a um estresse metabólico, aumento excessivo de cortisol. Tudo isso leva a um desajuste metabólico. Agora, quem é que manda a glândula adrenal, que é a glândula da suprarrenal, produzir esse corticóide, produzir esse cortisol? Quem é que dá esse comando? A glândula da hipófise, que fica mais ou menos aqui na altura dos olhos, só que mais lá para dentro. Essa é a segunda dica da noite. Anota aí, porque isso é importante para vocês na hora de usarem o Ginkgo. Presta bastante atenção. E aí a gente entra num assunto muito interessante. Essa frequência vibratória nociva, né? Tudo isso que vem trazendo pra gente desajustes metabólicos ao longo dos anos. Não sei se vocês já ouviram falar, lá no meu... Vocês sabem que eu tenho um blog, o blog do Saber Saúde Science. Nesse blog lá tem artigos, tem baseados em artigos científicos, textos baseados em artigos científicos, acadêmicos, tudo dentro daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu estudo, tá lá no nosso blog científico para vocês consultarem, para vocês estudarem. E lá tá falando sobre a síndrome da deficiência magnética. Não sei se vocês já sabem o que é, se alguém já leu sobre isso, mas eu trouxe aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é uma revista científica da FAPESP. Eu acho que ela vai ficar aí ao contrário, né? Ela vai ficar ao contrário para vocês. Mas aqui ela fala, numa dessas pesquisas, sobre as ruínas das missões jesuítas que guardam a história do campo magnético da Terra. Eu gosto muito dessa pesquisa, né? É um texto bem interessante. E nesse texto aqui eles mostram, nessa experiência que eles fazem, eles pegaram cerâmicas antigas de 1839 e eles conseguem medir dentro dessas cerâmicas o campo que era o campo eletromagnético da Terra e o campo eletromagnético da Terra hoje. E sabe-se que nós já diminuímos 10%. De 1839 até hoje, nós já reduzimos 10% do campo eletromagnético da Terra. Ou seja, nós estamos 10% a menos protegidos. Isso é muito sério. Então, tá aqui essa pesquisa. Se alguém tiver interesse, depois eu passo para vocês o nome da revista, passo para vocês a referência, para vocês procurarem. E
E tem outras experiências também, experiências, por exemplo, com ratos em laboratórios, né? Que aí a gente vai falar do que são essas ondas eletromagnéticas nocivas, mostrando que esses campos eletromagnéticos elevados, que são esses de rádio, televisão, principalmente cabos de alta tensão, eu não sei como é que é na região de vocês, mas aqui no bairro onde eu moro, a gente tem bastante cabo de alta tensão aqui próximo da minha casa, né? Então, tem muita gente que tem isso próximo das casas. Eles mostraram, por exemplo, em ratos de laboratório, com esses campos eletromagnéticos elevados, provocando câncer, provocando morte mesmo. E a gente está constantemente sendo envolvido por essa energia diariamente. Existe pesquisa, por exemplo, tudo tem muita coisa lá no meu blog, hein, gente? Dá uma fuçada lá que vocês vão ver bastante coisa sobre esse assunto que eu tô falando para vocês. Tá lá descrito, entra lá. www.sabersaudescience.com.br. Entra lá porque tem bastante pesquisa sobre isso, viu? Vocês vão ver lá. Tem uma pesquisa que observou crianças, por exemplo, numa cidade que estavam expostas a cabos de alta tensão e que tinha uma prevalência em desenvolver leucemia. Outras pesquisas que mostram o aumento de linfomas e outro tipo de neoplasia em adulto que era submetido a ondas eletromagnéticas geradas por transformadores e por estações de radar. Então, para vocês verem a gravidade do que essas frequências vibratórias que são muito elevadas e que alteram. Eu falei isso na minha live passada, se eu não me engano. Numa das lives eu falo isso. O quanto que é nocivo essas frequências vibratórias na célula, quando elas são muito elevadas, a interferência que elas têm nessas células. Tudo isso é para a gente mostrar que essas frequências vibratórias, elas alteram a estrutura celular, elas alteram o nosso DNA e acabam gerando várias doenças. E associada a essas frequências vibratórias, a gente ainda está vivendo um momento de estresse emocional que gera estresse metabólico. Olha a importância da gente falar de imunidade nesse momento. Isso é muito sério. É muito importante. E o que mais pode prejudicar? Fala pra mim. Tirando tudo isso que eu falei, o que mais pode prejudicar no nosso corpo? Uma coisa importantíssima que eu falo em todas as minhas palestras, que eu falo nas minhas lives, que é algo que faz toda a diferença no nosso corpo, principalmente falando de micro-organismos patológicos. O pH. Isso é muito sério. O pH, vou trazer aqui para vocês, ó. Esse aqui é um livro de biomagnetismo do professor Ivan Persson. Esse aqui é o primeiro livrinho dele. Ele escreveu esse livro baseado, fundamentado nas pesquisas do Dr. Isaac. E aqui eles falam o seguinte: o Dr. Isaac, para quem não conhece, ele é um médico fantástico, ele trabalha com biomagnetismo, ele tem várias pesquisas falando do biomagnetismo e a interferência dele no pH, e que essa interferência do pH faz com que esses micro-organismos nocivos não sobrevivam. Eles não sobrevivem. Estou lendo aqui, tem uma criança com 4 anos, se pode usar, tem autismo. Pode usar sim, eu tenho uma criança de 3 anos que usa Kenkobil, ele é autista, que, né, muita gente sabe, usa Kenkobil desde 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses ele usa, tá? Kenkobil você pode usar, inclusive, quando é recém-nascido. Não tem problema nenhum, tá? Voltando aqui para o livro do professor Ivan. É nosso amigo, Takashi, verdade, meu professor também. Fiz curso com ele, é um cara fantástico, um grande estudioso que eu tenho o maior carinho e respeito. Adoro estudar os livros dele, são fantásticos. E então eu queria passar para vocês a informação deles aqui.
é importante salientar que os micro-organismos necessitam de meios apropriados para sua sobrevivência e para sua reprodução. Embora com exceções, porque toda regra é exceção, como a gente sabe, tipicamente as bactérias e os parasitas vivem e proliferam em um meio mais alcalino. Por outro lado, em geral, vírus e fungos necessitam de ambiente ácido para o seu desenvolvimento e evolução. Em geral, bactérias, parasitas, vírus e fungos possuem dificuldade para se desenvolver em ambientes neutros. Está escrito aqui. Isso no livro do professor Ivan, baseado nas pesquisas do Dr. Isaac. Isso é muito importante. Então, nós estamos falando de vírus que tem uma predileção, como está falado aqui, por um meio acidificado. E o que provoca esse meio acidificado? O que é esse meio acidificado, né? Esse pH mais acidificado, o que provoca? Tudo que a gente já falou. O estresse, o cluster provoca muito meio acidificado, porque todos os metabólitos que aquela célula joga no meio intersticial, todos os dejetos que ela joga no meio intersticial, por conta dos clusters não consegue ser eliminado, então aquele meio fica mais acidificado. A alimentação de baixa nutrição, nós estamos comendo muita porcaria, não vou negar, nós, inclusive eu, estamos comendo muita porcaria e tudo isso gera um pH mais acidificado. Por isso que hoje se fala tanto em vírus. Eu não sei quanto a vocês, se isso faz parte do meio de vocês, mas em Brasília a gente falava muito, e a minha mãe fala muito, é engraçado isso. Mas a gente tem o costume de dizer assim, a criança fica doente e aí a gente leva no hospital, o médico olha e fala assim, é vírus. Quando ninguém sabe o que ele tem, ele fala, é vírus. A gente fala muito isso. Mas é vírus mesmo, gente? É vírus. Por quê? Porque esse aumento da incidência, dessa incidência de doenças causadas por vírus na população em geral. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando num pH mais acidificado. E a gente está falando agora de um processo muito sério. A gente está falando agora de um vírus que pode estar provocando algo muito pesado, gerando inclusive a morte. E que se você mantém um pH mais neutralizado, você está imunizado contra ele. Está aqui, está falando aqui, gente. Está aqui. Se você tem um pH normalizado, eu vou dar um exemplo. Você tem uma casa com uma geladeira, um fogão, uma boa cama, você tem um ambiente propício, é claro que o vírus está tendo toda a condição para ele se proliferar, para ele sobreviver e para ele se reproduzir, se replicar, que esse é o termo correto, tá? Então, na verdade, o que a gente faz é tirar do vírus essa casinha, esse bem-estar. Tirar a cama, a geladeira, o fogão, a gente tira tudo dele. Como é que ele vai sobreviver? Sem comida, sem ambiente, sem nada. Não sobrevive, tá? Então, é isso que a gente está preconizando quando a gente usa o Ginkgo. Uma das funções é o pH. Gente, tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Tá tudo certo por aí? Bom, eu vou ler aqui uma coisa para vocês. Esse aqui é um artigo também. Como eu falei, eu vou fundamentar tudo em artigos, isso não é coisa minha. Esse aqui é uma revista científica de medicina complementar, tá? Nessa revista aqui, é uma revista muito bacana. Eu gosto muito dela. Inclusive, nela tem uma pesquisa do Dr. Miguel Zaba, que é um médico que eu respeito muito, que a gente está fazendo uma parceria agora, num trabalho de autismo, né, nós dois. Aqui tem uma publicação dele de homotoxicologia. Nome difícil, né? Mas é isso. Então, eu vou ler para vocês aqui. Essa pesquisa,
ela fala de alguns aparelhos que produzem ondas eletromagnéticas de baixa frequência, pulsáteis, como é o Kenkobil. Ele aqui fala de vários, tá? Alguns aparelhos que fazem esse tipo de onda, que é o mesmo tipo de onda de Kenkobil. Porque, na verdade, a gente tem poucas pesquisas falando do Kenkobil. Infelizmente, porque no Brasil é muito difícil a gente fazer pesquisa de alguma coisa, é muito complicado, gente, vocês não fazem ideia. Eu e o Takashi, a gente já deu com burros na água não sei quantas vezes, de tentar entrar num ambiente e de repente a pessoa vira as costas. O Takashi, coitado, ele tem história que vocês nem sabem de quantas vezes ele já tentou fazer pesquisa com Kenkobil e infelizmente acontecem coisas extraordinárias e a coisa não flui. Mas ainda assim, ainda existem algumas pesquisas brasileiras, tá? Não é que não existe, existe. Mas eu vou falar de uma aqui, utilizando aparelhos que têm a mesma frequência de onda. Quando expostos a campos eletromagnéticos de extrema baixa frequência, as células sofrem alterações específicas, desde mudança de fluxo iônico, transmembrana, até o aumento de síntese de DNA e o aumento da transição de RNA. Os campos eletromagnéticos pulsáteis, que é o caso do Kenkobil, de extrema baixa frequência, interferem em vários processos biológicos, como regeneração de membros em anfíbios, reparação de fraturas em coelhos e regeneração hepática em ratos. Nas células, eles são capazes de modificar a transcrição e a diferenciação, a síntese de proteínas especializadas, a resposta a hormônios, que foi o que nós falamos, lembra da suprarrenal, lembra da hipófise? Então, tá tudo descrito aqui. A liberação de neurotransmissores, o crescimento e também a síntese de DNA de algumas células, como condrócitos de galinha e carcinoma embrionário de rato. Isso eu sei que muita coisa vocês não estão entendendo, mas eu só quero mostrar que isso está descrito em artigo. Quando essas ondas eletromagnéticas elas são colocadas in vitro, são capazes de aumentar o crescimento das células endoteliais. Nós falamos de células endoteliais naquela live de ateromatose. Assiste lá. E a angiogênese e aumentar a atividade tumorística das células de Kupffer, do fígado, ou seja, ela auxilia na redução do câncer. Em 1989, mostrou a aplicação de campos eletromagnéticos pulsáteis, sempre com essa recomendação. Esse aqui é um outro aparelho. São capazes de aumentar a proliferação de linfócitos em idosos. Gente, vocês já pararam para pensar nos idosos? Os idosos que estão dentro de casa, sem atividade física, dentro de casa, passando por um estresse danado, que não podem mais sair. Olha isso aqui, escuta isso. Então, os campos eletromagnéticos pulsáteis, eles são capazes de aumentar a proliferação de linfócitos em idosos, que é uma célula de defesa, quando submetidos a estímulos pela fitohemaglutinina. É surpreendente que linfócitos de idosos, os quais possuem habilidade reduzida de proliferação por conta da idade, consigam, após exposição a esses campos eletromagnéticos pulsáteis, níveis de incorporação de timidina H3 semelhantes às culturas de linfócitos jovens. Entenderam isso? Que magnífico! Gente, aqui tem muito mais, olha, eu tenho muita coisa que tá vendo? Tem muito mais aqui. O que vocês estão perguntando aí? Ah, nome da revista, passo depois. Mas aqui tem, ó, Revista de Medicina Complementar. Eu sei que para vocês está saindo aí ao contrário, mas eu passo para vocês depois, tá?
Oba, tem gente da Espanha aqui, tem gente do Chile, da Espanha, tem gente do Brasil todo. Que fofo, gente, bem-vindos. Tudo se passa como se as frequências múltiplas do campo eletromagnético gerado pelo aparelho ensinassem as células, está dessa forma, o ensinassem entre aspas, tá? As células da pele a não mais continuarem produzindo células cancerosas. Isso aqui é uma pesquisa sobre o câncer. Voltando a se reproduzir da forma antiga, que era a forma correta sem o câncer. Tal campo também consegue ensinar, entre aspas, as células envelhecidas a reproduzirem como antigamente, voltando inclusive a fabricar novamente o tecido de sustentação do sistema retículo endotelial. Ensinar significa informar. As ondas informariam as células a se comportarem de maneira correta, do modo que elas foram criadas, da maneira que haviam se comportado na sua jovialidade. Está escrito aqui, tá? Isso aqui não é coisa minha, não. Isso é coisa da pesquisa aqui. Tudo dentro da pesquisa do Kenkobi. Eu tenho um livro aqui, ó, falando de magnetoterapia. Esse livro eu adoro, foi o Takashi que me deu, eu amo esse livro. Infelizmente o autor já é falecido, mas ele deixou pra gente um legado bem legal sobre magnetoterapia, bem bacana. Ele fala assim, podem ser produzidos eventos que afetam a conformação das moléculas do corpo, alteram a velocidade dos processos celulares enzimáticos e orgânicos, alteram processos químicos e simplesmente realizam mudanças gerais no corpo. Em outras palavras, otimizam o tráfego de informação. Isso a gente está falando de campos eletromagnéticos benéficos. Isso é uma... Aqui ele fala, em 1982, muitos pesquisadores descobriram os efeitos dos campos magnéticos sobre o fluxo de íons através das membranas celulares. Por exemplo, o aumento do fluxo ou movimento dos íons de cálcio. Nós já falamos dos íons de cálcio também em lives anteriores. Dentro de um campo magnético, levou os médicos a colocarem magnetos acima e abaixo de fraturas para acelerar o acúmulo de cálcio e fazer com que o osso se regenerasse mais depressa. Isso aconteceu. Para vocês verem o quanto que é importante a gente utilizar campos magnéticos para auxiliar em processos regenerativos. Imagina isso na imunidade. Tem uma coisa importante aqui para falar, a questão celular também. Uma parte do sangue é composta de íons, ou seja, átomos com carga elétrica positiva e negativa. Outra parte por átomos não ionizados, sendo que ambas se preocupam em manter o equilíbrio. E são essas ondas nocivas, esse estresse metabólico, tudo isso que gera um desequilíbrio no nosso organismo. Ele fala dos hormônios, ó. A função dos campos eletromagnéticos pulsáteis é excitar, despertar hormônios, que são substâncias secretadas pelas glândulas de secreção interna que circulam por todo o corpo, juntamente com o líquido orgânico, provocando alterações, excitando e despertando em órgãos alvos específicos e proporcionando equilíbrio em todas as funções orgânicas. Isso está nesse livro aqui. Eu estou falando isso porque nós falamos de duas glândulas importantes, por isso que eu coloquei aqui a teoria descrita em livro, falando da função dele nos hormônios, ou seja, usando o Kenkobi na região renal, ali onde tem os rins, na suprarrenal, e usando nessa região aqui do olho. Eu gosto demais dessa região para usar o Kenkobi, gente. Isso aqui para mim é fundamental por conta da hipófise, que ela é a nossa glândula mestra, a nossa glândula mãe. Ela é a maior reguladora de todo o nosso corpo. Isso é muito importante para aumentar o seu sistema imunológico. Nós temos um aparelho que regula as funções das células através de canais iônicos
regula o pH do nosso sangue, estimula as glândulas a produzirem hormônios reguladores em níveis adequados e a baixa frequência cerebral, auxiliando na qualidade do sono. Nós falamos muito em relação ao sono, porque ele é importante para melhorar o nosso sistema imunológico, para ativar o nosso sistema imunológico. Agora, e se esse aparelho, Ginkgo Bio, se ele for associado ao fotoplatina? Gente, para quem não assistiu minhas lives, assista. Eu tô falando muito de fóton, super legal a atuação dele no nosso organismo. Vocês vão entender a importância disso no nosso corpo, a importância disso nesse processo, principalmente falando de micro-organismo nocivo, aumento de imunologia. Então, o fóton, o Ginkgo Bio, ele tem fóton na sua composição, na sua estrutura, tem fóton ali. Ele tem um paninho de fóton também, que você pode usar para auxiliar no seu trabalho terapêutico em casa, auxilia bastante. Nós estamos falando aí de redução drástica de clusters, que são aquelas moléculas que nós já falamos, que prejudica muito a nutrição celular e aumenta, diminui muito o pH do sangue, do líquido intersticial, né? Nós falamos sobre isso. Então, o fóton ajuda muito, porque o Ginkgo Bio vai atuar no sangue e o fóton vai atuar bastante na água. A gente fala muito a questão do se dormir bem, porque a gente sabe do hormônio, da melatonina, da produção desse hormônio no nosso organismo. Ele é produzido somente durante o sono, em condições ideais, obviamente. A gente sabe que a melatonina, para ela ser produzida, a gente precisa de um ambiente totalmente escuro, fechado, sem iluminação nenhuma. Então, a gente vem produzindo cada vez menos esse hormônio. Ele é um grande regulador de todo o nosso sistema, é produzido durante o sono. Por isso que a gente fala tanto de qualidade de sono, isso é muito importante. Existe uma grande importância do sono, falando de... Olha aqui o meu xodó. Esse aqui é o meu xodó. Quem me conhece sabe. A gente fala do sono, principalmente também, não só da melatonina, mas do sono REM, que é para você liberar o estresse. A gente sabe que é o sono REM que libera o estresse. Então, por isso que a gente precisa ter qualidade desse sono. Do quanto que é importante de você dormir num colchão de qualidade, para você não desalinhar suas estruturas, porque isso provoca dores no corpo. Gente, a dor é um processo muito sério, que desencadeia um estresse emocional, um estresse metabólico, que a gente já discutiu inicialmente, muito sério. Precisa ser liberada essa dor. As dores acabam atrapalhando muito, prejudicando muito o sistema imunológico. Então, é importante você dormir com qualidade, num ambiente adequado, numa estrutura adequada também. Aliás, eu não posso deixar de falar da importância de vocês usarem materiais que contenham platina fóton para manter o organismo muito mais saudável possível. Principalmente, vamos lá, manta de fóton, que é o PED, para que você seja trabalhado a noite inteira, suas células sejam trabalhadas a noite toda. Camiseta, calça, boné, colchão, quanto mais vocês estiverem nesse momento, principalmente estão em casa, gente, se revistam de fóton e façam as terapias com Ginkgo Bio 1-2 vezes ao dia, em pouquinho tempo, só para prevenção. Se você não estiver doente, você pode utilizar pouco tempo somente para você se manter saudável. Mas aproveitem que vocês estão em casa para melhorar o sistema imunológico. Então, utilize o máximo possível todo o material de fóton que vocês puderem usar. Isso é muito importante para manter a saúde do seu organismo. Esse aqui é o Ginkgo Bio. Para quem não conhece, eu não sei como que tá o grupo aí hoje. Esse aqui é o nosso aparelho de Ginkgo Bio, que é um aparelho eletromagnético. Esse aparelho, ele tem 5 aparelhos em um só. Cada quadradinho desse aqui,
Cada estrutura dessa daqui, ela faz o seu trabalho terapêutico isoladamente, individual. Então, são 5 aparelhos num só, tá? Ele é um aparelho que pode ser usado, inclusive, no câncer, não tem problema nenhum, porque ele não polariza, então não há um aumento tumoral. Então, pode ficar tranquilo, despreocupado. Isso é coisa recente que nós estamos pesquisando, conversando, nós como profissionais da área da saúde sobre o aparelho. Então, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje, tá? Toda essa estrutura cinza que vocês estão vendo, ele é revestido de fóton, toda essa estrutura é revestida de fóton, então por isso que ele é um aparelho muito completo. Tudo bem, gente? Gostaria de saber se vocês têm perguntas. Quero saber aqui o que vocês acharam. Se alguém tem uma pergunta aí pra mim, mas tem que ser pertinente, gente, ao tema de hoje, tá? Não façam perguntas, por exemplo, de coisas de outros temas. Não, deixa essas perguntas de outros temas para vocês fazerem depois ali, ou embaixo do vídeo do YouTube, porque aí eu consigo responder vocês e que todos consigam ver. Ou então eu faço um live sobre o assunto que vocês estão perguntando, se eu já não tiver feito. Mas eu tô falando assim, referente a hoje, a aulinha de hoje. Aqui, eu achei aqui, a Iracilda falando, na sua opinião, qual o pH ideal? Acima de quanto? Na verdade, não é minha opinião não, tá, Iracilda? Na verdade, o nosso pH de fábrica é 7,35, 7,45. Esse é o nosso pH de fábrica. É esse que a gente precisa restaurar. Lembra? O pH alcalino, ele é propício a bactérias e o pH acidificado é propício a vírus. Aí tem gente que fala assim, né? Ah, mas e a H. pylori não é uma bactéria do estômago? E aí o estômago não é ácido, é 2,0? É que, na verdade, a H. pylori, ela não fica no estômago, ela fica ali na parede por trás do estômago, que é um ambiente alcalino, tá? E isso é um desajuste iônico que acontece no nosso organismo. Mais alguma pergunta, gente? Não esqueçam de me seguirem lá no YouTube, assistir a aula depois. Anotem tudo que eu falei. Quem tem convulsão pode usar? Aurélia, pode, não tem problema nenhum. Meu filho tem convulsão e ele usa, tá? O Kenkobil, na verdade, ele é para estabilizar essa questão de canais iônicos, lembra? Então, ajuda muito na convulsão. Mais alguma pergunta? Depressão pode usar onde? Na cabeça. Sempre na cabeça. Bom, então é isso, gente. O que eu tinha para falar referente ao nosso tema de hoje era isso. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque o Instagram vou sempre postar. Na verdade, a gente está começando esse trabalho mais intenso agora, ainda mais que eu não tenho mais nada para fazer, gente. Então, vocês não fazem ideia como a minha cabeça está funcionando. Assim, cada dia eu invento uma pesquisa nova. Bom, enfim, não vou falar não, vou deixar vocês na curiosidade. Mas eu tenho muita coisa para postar lá no Instagram. Me sigam lá. E não esqueçam de me seguir no YouTube. Já juntamente com foto em alguns pontos, conseguimos diminuir a pressão intraocular. Bacana, gente. O professor Ricardo Yamazaki, ele tem um trabalho lindo, maravilhoso, com o Kenkobil e os sticks, quer dizer, a associação do Kenkobil, aparelho eletromagnético, com os sticks, que é a fototerapia. Vocês não fazem ideia do que esse homem consegue recuperar a visão das pessoas em 1, 2, 3 sessões. É fantástico. E o grupo dele de alunos é incrível. Fibromialgia, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá, gente? Mais alguma pergunta?
pelo que eu tô vendo aqui, se eu deixar de responder vocês, cliente com marca-passo, isso aqui é uma pergunta bacana. Cliente com marca-passo pode usar? Gente, isso é uma explicação que eu vou dar para vocês, mas fica a critério de vocês, tá bom? Significa, o marca-passo é o seguinte, o problema do marca-passo não é que você vai desajustar o marca-passo. O Ginkgo Bill não tem essa potência, ele não consegue fazer isso. O que pode acontecer é ele diminuir o tempo de bateria. É isso que pode acontecer. Nem é que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, para a gente evitar que isso ocorra, para evitar que aquele paciente faça novamente aquela cirurgia para trocar a bateria do marca-passo, e que hoje tem até algumas mais atuais que você tem a bateria externa, mas enfim, a gente evita que se coloque na área do coração, tá? É isso que a gente precisa, evitar a área do coração. Mas a gente pode colocar na cabeça, a gente pode colocar na região abdominal, a gente pode colocar no solado dos pés, não tem problema nenhum. Apesar da gente medir o campo eletromagnético com o Ginkgo Bill, dele ser bem amplo, ter ali 50 mais ou menos centímetros, né? Aquele campo eletromagnético, ele é baixíssimo. Ele só serve, esse campo que está em volta, ele só serve para isolar outros campos eletromagnéticos que estão à nossa volta. Mas terapêutico é aquela onda do Ginkgo Bill direto no nosso organismo. Então, o Ginkgo Bill ele tem que ser colocado em contato, tá? E não pode também ser fechado, porque na hora que a gente fecha o Ginkgo Bill, a gente também perde a circulação da onda eletromagnética, tá? Mas você pode sim. Agora, existe uma coisa muito importante. Não é todo médico que autoriza. Se não autorizar, não faça. Por favor, não faça. Não é todo cliente que quer fazer porque o médico não deixou ou porque ouviu falar. Não faça, por favor. A não ser que seja alguém que confie em você, que você explique, ele entenda e que você não vai ter problema depois. Porque se acontece qualquer coisa com esse marca-passo, a pessoa pode dizer que é porque usou o aparelho. A gente tem como demonstrar que não é isso. Mas, para evitar confusão, a gente evita de usar, tá? Agora, é no seu pai, é no seu irmão, é no seu tio, é na sua sogra, pode usar, não tem problema nenhum, desde que você preserve a área do coração. Não tem problema nenhum. Mais alguma coisa? Reflexologia podal. Gente, eu não vou saber responder, tá? Você pode usar tudo que você tiver de... Aqui tá perguntando sobre reflexologia podal, mas o Ginkgo Bill, se aumenta o sistema imunológico. Com certeza, sem dúvida. O Ginkgo Bill sozinho já faz isso. Eu imagino você utilizando outra terapia alternativa, vai ser, ó, show. Pode usar, que é fantástico. Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo nesse dia, sexta-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês. Marco está perguntando como seria o protocolo para sistema imune. Ai, boa, Marco. Joia. Relembrando, lembra? Glândulas suprarrenais, região do rim, região dos olhos por conta da hipófise. E aí a gente trabalha o nosso protocolo. Nessa região nós temos aqui um sistema, vários sistemas glandulares. A gente tem aqui o fígado, que é uma glândula muito importante, o pâncreas, que é uma glândula muito importante. Então vale a pena você usar nessa região. E solado dos pés, tá? Então, esse é o protocolo para o aumento da imunidade. Brigadão por você ter falado sobre isso. Quase que eu vou embora e esqueço. Tá bom, gente? É isso. Gratidão, já estamos acabando. Obrigada pela presença. Lembrando, gente, segunda-feira, 21 horas, normal. A gente vai ter mais uma live. Vou soltar o post para vocês, o que vai ser, qual vai ser o tema. Não deixem de me seguir, apareçam, tá bom? Aguardo vocês até segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.